Fala galera, boa noite, tudo bem? Estamos aqui iniciando mais um podcast, mais um Além do Drywall. Hoje um convidado especial de altíssima qualidade. Nosso amigo vem lá do Rio de Janeiro, né? Nosso amigo Luiz. A galera tá chegando aí, vamos aguardar a galera chegar. E aí, como é que foi o dia de vocês? Como é que tá sendo a correria por aí? O áudio tá chegando legal pra vocês aí? Vai dando um joinha aí pra nós, pra gente saber como é que tá as coisas por aí. Se tá chegando o áudio, tá chegando a imagem bacana. Luiz já tá por aí? Luiz, se estiver por aí, dá um joinha aí pra nós. Áudio ok. Baiano, manda a camisa que a gente divulga. Gostou da logo da TV, né, Natália? Tô de olho em você. Ó, o Luiz já tá por aí. Vamos chamar ele. Will Milênio, meu prazer, meu brother. Prazer. Vamos lá, chamar o Luiz. Boa noite, galera. Cartoeste, bora aí, Cartoeste. Tá por aí, meu parceiro? Fala, galera! Boa noite! Boa noite, meu parceiro. Tamo junto. Fala, Ralezinho, tudo bem? Bom demais, meu parceiro. Bom Cara, te ver primeiramente aqui. aí, Hã? obrigado a você por estar me chamando aí para participar do seu evento. Obrigado a todos aí por estarem disponibilizando um pouquinho do tempo de vocês. Sabadão, vocês poderiam estar fazendo qualquer outra coisa para a família, no shopping, mas vocês estão aqui com a gente, então a gente agradece muito a audiência de vocês, não é, Rale? É isso aí. A gente que agradece essa galera toda aí. E tá apoiando esse projeto, né? Apoiando a galera do Drywall. Estamos sempre aqui divulgando, pesquisando bastante, estudando as normas. Mas aqui a gente não veio falar disso, aqui a gente veio falar da vida da galera, né? Veio falar o que tem por trás de toda a nossa história, né? E olha que tem muita coisa por trás, né, cara? Porque quem vê assim a gente na obra, fazendo vídeo e mostrando isso e aquilo, não sabe o que que a gente já passou para chegar até aqui, né, cara? E o que que a gente almeja para chegar onde a gente quer também. Justamente. Então vamos começar? Bora, aperta o cinto. É, vamos lá. Você é nascido aonde? Então, eu sou natural do Rio de Janeiro, eu sou carioca, eu falo bastante o S, né? É, Eu tenho 35 anos e apenas 2 anos e meio aí de drywall. No drywall eu sou um garotinho. Só tem 2 anos e meio, então é bem recente, então, aí. Sim, sim, bem novinho, bem novinho. Um bebezão não de um drywall ainda. É, um bebezão. E vamos lá. Então quer dizer que quando eu te conheci tinha 1 ano e meio só, que a gente se conheceu no passado? Verdade, fez um ano agora, né? Que a gente se Isso, fez. conheceu. Então eu só tinha cerca de 1 ano e meio. É. Minha trajetória ainda tá bem recente, sabe? No decorrer aqui da nossa live, eu vou contar para vocês aí como é que foi a minha caminhada para chegar onde eu estou aqui, né? E vou falar um pouquinho de onde eu quero chegar.
Isso aí. Antes, vamos voltar um pouquinho no tempo. Antes de você conhecer o drywall, você vivia de quê? Então, eu trabalhava na área administrativa, financeira, entendeu? Nada a ver com drywall. E ao mesmo tempo, sim. Por que o sim? É, eu venho da construção civil, mas da área administrativa, certo? Uhum. Eu trabalhava no escritório de uma construtora. Então, de certa forma, eu estava naquele âmbito, né, da construção. Então, aquele clima, aquela esfera, sempre me chamou muito a atenção. Então, era muito comum, eu mesmo sendo administrativo, as pessoas me verem pelo canteiro de obra. E muitas vezes eu era taxado como o morcego, né? Pô, tá voando. Não estava voando. Eu apenas estava ocioso, eu já tinha feito o que eu tinha para fazer, e eu estava rodando pelo canteiro porque eu gostava de ver como é que se fazia aquilo, como é que se fazia tal coisa. Sempre a obra sempre me chamou bastante atenção, né? Eu sempre tive muita curiosidade de ver as coisas se materializarem, né? Então, eu rodava muito obra e tudo mais. E aí teve uma vez que a obra já estava em fase, caminhando para a fase de acabamento, né? E aí eu conheci de perto a plaquinha, né? Eu falei, nossa, é assim que faz um forro? Que bacana. E aquilo ficou guardado para dentro de mim. Mas, bem mais para frente, que aí eu fui conhecer o drywall, que aí foi paixão à primeira vista, né? Mas me conta uma coisa, quando você conheceu a plaquinha, você chegou a mexer com ela ou você foi direto pro drywall? Direto pro drywall, cara, eu não sei nem como é que se faz uma plaquinha, para ser bem sincero. Então, hoje, se me perguntam se eu sou gesseiro, dependendo do contexto da conversa, eu vou falar, ó, eu não sou gesseiro, tá? Eu sou instalador de drywall, porque eu não sei mexer com plaquinha, eu não sei mexer com gesso de modo geral, né? Então, eu não sou gesseiro, eu sou instalador de drywall. Entendi. Nesse um ano e meio que você está dentro do drywall, qual foi a sua maior dificuldade? 2,5, 2,5. 2,5, perdão, 2,5. Cara, a maior dificuldade, na verdade, é formar equipe, tá, Harley? Na verdade, assim, tecnicamente, eu acho que depende muito da gente tentar entender como é que funciona as coisas, né? Seja o drywall, seja qualquer coisa que você vai fazer. Eu acho que se você parar, estudar, ter afinco, você vai entender como é que funciona aquilo que você está se propondo a fazer, você vai entender. Mas tem a nuance da coisa que acaba te travando, te dificultando em algumas coisas. E a maior dificuldade que eu vejo hoje é mão de obra, tá? Muita gente que não quer trabalhar, cara. Muita gente que não quer nada com nada. E isso eu acho difícil, né? Você tá colando aí com pessoas que queiram somar e queiram crescer com você. Entendi. Mas me conte uma coisa, quando você decidiu sair da área administrativa e você trilhar esse caminho no drywall, você encontrou nas pessoas muito bloqueio? As pessoas começaram a te taxar como maluco, essas coisas? Porque, querendo ou não, é uma área complexa, né? Porque as pessoas nos olham como peão de obra, né? Desculpa o termo, né? Porque a gente não consegue andar limpo, né? Por mais que o drywall seja um serviço relativamente limpo, não tão sujo, a gente sempre anda um pouquinho sujo, por causa de massa, por causa de pó, essas coisas. As pessoas pelo fato de você sair de uma área para outra, você sofreu muito preconceito com isso? Olha, Halle, na verdade, isso é uma coisa que se chega até mim, eu nem percebo, tá? Porque eu nem deixo isso acontecer, eu nem abro precedente para que isso aconteça, entendeu? Então, eu acho que tudo que afeta a gente é a gente que permite, tá? Por que eu estou te falando isso? Falando um pouquinho mais da minha história,
não sou melhor que ninguém, eu apenas busco ter conhecimento, né? Então, falando um pouquinho mais aí da minha trajetória, eu sou formado em administração, eu cursei engenharia durante quase a metade do curso. Então, cara, eu não sou um cara burro, né? Na verdade, eu não estou querendo trazer isso de forma que eu seja melhor do que o outro. Não é isso. Só que eu tenho uma visão que muita gente que é da construção civil não tem por conta de não ter tido oportunidade, por conta de não querer criar oportunidade. E por eu ter uma mentalidade um pouco mais aberta em relação ao mercado, em relação ao mundo, cara, eu nem deixo esse tipo de pensamento que você falou aí me atingir. Então, quando o cliente vem com uma conversa tipo, querendo diminuir, cara, eu corto logo e já pulo a etapa e bola para frente, entendeu? Mas uma coisa que me marcou bastante, eu achei até engraçado, duas coisas, na verdade. Vou contar agora. Foi no ano passado. No ano passado, eu fui esquentar comida na casa de um cliente. Aí ela falou assim: você sabe usar o micro-ondas? Aí eu ri e falei: é só ler o que está escrito lá que a gente vai conseguir decifrar, né? E eu também tenho micro-ondas em casa, não sei usar sim. E o outro fato também foi engraçado. Eu encaro como engraçado porque eu acho ridículo. Esse começo desse ano agora, graças a Deus, eu tive a oportunidade de conhecer o Chile, né? E aí teve um cliente não, na verdade ele não comprou nada comigo, um interessado, digamos assim. Eu no meio da viagem, ele perguntou: e aí, como é que você conseguiu ir para o Chile? Tipo assim, pô, eu não tenho esse direito? Eu simplesmente respondi: eu comprei a passagem, entrei no avião e fui, sabe? Então, eu concordo com você quando você fala que existe esse preconceito das pessoas em relação ao profissional da construção civil, mas o profissional da construção civil, por sua vez, tem que se mostrar o conhecimento que ele tem, né? Ele tem que se valorizar. Não estou falando para ele chegar no cliente de vestido bonito, falando palavras bonitas. Não. Ele tem que se posicionar, entendeu? Mostrar para que ele veio no mercado e ninguém vai pisar nele. Simples, ponto. Entendi. Mas no caso, no caso, você falou dos clientes, né? E na sua família? Você chegou a sofrer alguma recriminação? As pessoas falaram alguma coisa para você? Porque, querendo ou não, você falou que você cursou engenharia, certo? Sim. No caso, as pessoas veem que, no caso, vamos lá, o montador de drywall, ele não precisa ter uma formação para ele ser um bom montador de drywall. Ele precisa conhecer o sistema, Sim. que é isso que a gente faz todos os dias em lives, no MaxCat, que é um ótimo programa. Um abraço para o Anderson. Buscar conhecimento em saber executar o serviço. Engenharia não, engenharia é uma formação. A sua família não chegou a querer comentar, falar alguma coisa sobre isso com você, em questão de você estar largando uma formação para ir para um outro rumo? Raleigh, eu sempre agradeço a Deus por ter, assim, ótimas pessoas na minha família, cara. Assim, eu sou muito abençoado em relação à família, sabe? E o incentivo, na verdade, começou dentro de casa. A minha esposa, na verdade, que na época nem era minha esposa ainda, ao me ver muito, muito insatisfeito de onde eu me encontrava, né, que era na área administrativa, ela falou: Luiz, por que você não entra nessa área aí? Ela, olha, mandou um coraçãozinho. Beijo, amor, daqui a pouco a gente vai pro shopping. Então, ela falou: cara, por que você não vai pra construção civil? Você gosta? Pô, quando você fala, eu sinto que você traz uma coisa muito forte dentro de você. Por que você não vai pra construção civil? Mete as caras. Aí eu falei: quer saber? É isso mesmo que eu vou fazer. E graças a Deus deu certo. E em relação aos meus familiares, é óbvio que todos temem, né? Porque, assim, no Brasil a gente tem aquela cultura que somente o empregado de carteira assinada ou então o concursado público
que ele vai ter aquela segurança, que ela vai ter estabilidade. Você não tá vendo que estabilidade não existe, né, gente? E aí todo mundo, muitas pessoas ficaram com medo. Minha vozinha, coitada, que hoje em dia já foi para a glória, na época ela falou, meu filho, mas você tem certeza que isso você quer? Aquela coisa de vó, né? Aquela coisa das pessoas mais antigas, aquelas pessoas que te amam, vão tentar te mostrar que aquilo não é o correto, entre aspas, mas mais no sentido mesmo de tentar te proteger. Mas assim, retaliação, cara, não, graças a Deus nunca tive dentro de casa, tá bom? Mas eu acredito que isso pode ser uma questão que muitas pessoas possam sofrer, né? Porque, como você mesmo falou, a visão que as pessoas têm do profissional da construção civil é do coitadinho, né? Porque vê o cara sujo, vê o cara suado, enxerga o profissional como coitadinho. E na verdade não é assim. Entendi. No começo eu esqueci de perguntar. Casado há quantos anos? Você já falou que você é casado, né? Sim. Casado, a gente vai fazer... Casado de papel, a gente vai fazer 1 ano, né? Mas assim, morando junto, 2 anos. Ah, então tá recente, então em lua de mel ainda? Lua de mel. Mas aí, Lua de mel. Filho não tem, né? Oi? Filho ainda não, né? Não, só de 4 patas, por enquanto. Como é que é o nome do cachorro mesmo? Eu vi que você escreveu um dia desse, eu não consegui ler. Snow de neve. Só que ele de neve não tem nada, porque ele é um Golden, e a raça Golden ele é meio caramelo, né? Enfim, isso aí é outra história que depois eu vou contar. A minha irmã também tem um Golden. Cara, o cachorro toca o terror aqui. Pô, aí fala, cara, eu tive que tirar ele aqui do quarto, porque senão... Ele é muito bonito, seu cachorro. Achei engraçadinho ele. Puxou o dono. Então, vamos mudar de assunto. Bora. Tal, casado. Ah, você já na área do drywall, você participou de um treinamento com o Thiaguinho, né? Sim, cara. Do drywall para todos. Eu posso dizer pra você, cara, que assim, profissionalmente o Thiago é meu pai, cara, porque o cara, ele me pegou na mão, entendeu? E me mostrou o que é, o que não é o drywall. Até hoje, o cara me dá conselhos, entendeu? Até mesmo, antes de começar a live, eu estava falando com ele, se tornou um amigo pessoal, mas a iniciativa foi minha, sabe, Raleigh? Porque, como eu falei ali, eu me encontrava muito insatisfeito, então eu tinha a necessidade de fazer o forro de drywall da minha casa, né? Só abrindo parênteses aqui, e só vou comentar um pouquinho mais a respeito da minha trajetória no drywall, porque senão eu vou ficar passando etapas e vai ficar muito, muito extenso. Pessoal, a minha história do drywall, eu vou resumir aqui para vocês. Eu me encontrava muito insatisfeito na construção, na área administrativa, tá bom? E por conta disso, eu almejei concurso público. E na época, cheguei até a ter 2 aprovações em concursos de outras cidades aqui do Rio de Janeiro, né, do estado do Rio de Janeiro. E aí veio pandemia, e a pandemia bloqueou a convocação e tudo mais, e eu naquela redoma de estar insatisfeito, e aí eu falei, bom, eu vou fazer um curso de drywall para fazer o forro da minha casa. Tá, fiz o forro da minha casa, e aí não ficou muito bom, porque era o primeiro serviço, entendeu? Mas não caiu, tá aí até hoje, né? Fita tela, fita papel? Fita papel, desde sempre. Papeleiro, nada de telinha, nada contra quem usa, tá, gente? Tem ótimas pessoas, ótimos profissionais aí que usam a telinha e, enfim. Então, cara, a minha intenção, o meu começo no drywall foi assim, né? Foi uma insatisfação gerada dentro de mim, né? E a virada de chave foi um momento disruptivo, assim, muito, muito marcante na minha vida, sabe?
porque eu lembro exatamente que foi um dia que eu estava extremamente insatisfeito na minha mesa, cheio de papel, ar-condicionado, eu vestido com roupa social, mas eu estava insatisfeito. E eu baixei a cabeça, eu falei, caramba, eu parei para contar o tempo assim, falei, gente, eu já estou 10 anos, quase 10 anos aqui na área administrativa e minha vida não mudou. Preciso mudar minha vida. E aí eu já tinha entrado no curso de drywall, minha esposa já tinha falado, e foi aí que eu botei o meu bloco na rua e fiz a coisa acontecer com a ajuda de Papai do Céu. Procurei o curso online do Thiago Moraes, para quem não conhece aí, dificilmente alguém não conhece o Thiago Moraes, mas quem não conhece aí, segue o cara, que o cara é brabo. E aí procurei o curso dele, fiz... peguei a minha primeira obra sem ao menos ter terminado o curso, mas assim, era um teto simples, então o que eu já tinha estudado no curso eu iria conseguir desenvolver. E aí na primeira obra, Harley, para você ter ideia, cara, Deus é tão bom comigo que ele botou um dilúvio no meio do primeiro dia da obra. Por que tão bom? Eu sempre digo que até a gente deve agradecer até nas coisas ruins, sabe? Então foi uma obra, Harley, porque assim, para quem está começando, pegar uma obra de 50 metros quadrados de forro é uma coisa grande, né? Hoje a gente tira de letra, mas primeiro serviço, zero experiência, cara, é um forro muito grande. E aí fui eu, né? Enchi minha carretinha, aquelas carretinhas que a gente engata no carro. Enchi minha carretinha de placa, me desloquei da zona oeste até a zona norte da cidade, de ponta a ponta, isso aí dá mais ou menos uns 50 quilômetros. E aí, chegando ao centro do Rio, onde era a obra, armou um dilúvio, né? Uma inexperiência que hoje eu não faço mais por conta de falta de planejamento. Hoje em dia eu até vejo como é que vai ser a previsão do tempo por conta disso, né? Se eu tivesse que carregar alguma coisa. E na época foi de forma bem aleatória, eu botei placa em cima do carro e fui embora, aquela coisa toda desorganizada, só na vontade mesmo de fazer. E aí, chegando lá, um dilúvio caiu, cara. Um dilúvio, muita chuva, muita chuva, muita chuva. Mas Deus botou ali um viaduto na minha frente. E eu entrei debaixo desse viaduto e fiquei esperando a chuva passar. E eu dentro do carro, eu falei, Deus, obrigado por isso aqui que está acontecendo agora, mas é isso mesmo que eu quero. Se isso foi um teste, se o Senhor me permitir que eu passe, eu quero passar, tá? Essa chuva aqui para mim é uma chuva de bênçãos, vou encarar assim e obrigado por isso acontecer, vou esperar a chuva passar e a obra vai continuar. E assim foi, entreguei o material e a obra transcorreu. Aproveitar e agradecer também ao César Cordeiro, que foi aluno do Thiago também. Esse camarada me ajudou nessa obra, eu tenho muito a agradecer. Lá no começo, foi um cara também que me ensinou muita coisa, entendeu? E só agradecer aí. E o César Cordeiro tá na live com a gente, hein? César tá comigo aí de vez em quando nas obras também. Top. Ó, nosso amigo Eliel entrou também aí. Vamos lá. Você falou que você estava insatisfeito, você veio para a área do drywall por insatisfação. E você falou que você não, na área administrativa você não tinha conquistado as coisas que você queria, certo? Exatamente. Agora, me conta, a gente vai pular um pouco para o final, mas a gente vai voltar para o meio, tá? Me conta o que o drywall lhe proporcionou até hoje. Me proporcionou, e você fala em qual sentido? Financeiro, emocional? Tudo. Eu posso responder o que eu quiser? No geral, eu quero que você fale no geral. Cara, financeiramente, hoje, eu consigo, como é que eu vou dizer? Consigo tocar os projetos que eu tinha como meta e eu era limitado, então o drywall me proporcionou isso. Particularmente dizendo, é uma profissão, como outras da construção civil,
que paga bem, então você pode almejar voos maiores do que estar atrás de uma mesa de escritório como eu estava, tá? Nada contra quem queira trabalhar como na CLT, nada contra quem queira trabalhar como empregado público, mas para mim é o que funcionou, é o que tem dado certo, tá? E quanto à parte emocional, eu me sinto muito realizado por conta de ajudar pessoas, né? Então, quando eu entro na casa de um cliente, eu me vejo na necessidade de suprir aquela necessidade que ele tem, né? Então, por muitas das vezes, o cliente se vê ali, poxa, como é que eu vou fazer isso aqui? Como é que vai ficar meu forro e tudo mais? E eu falo, calma, isso vai dar para fazer, isso vai dar um trabalho, mas olha só, a gente tem esses caminhos aqui e tudo mais. Então, eu me sinto muito realizado em estar podendo ajudar pessoas, né? Porque antes eu não fazia isso. Antes eu era simplesmente um cara que lançava nota no sistema e, cara, isso aí até um robô faz, né? E hoje eu consigo ajudar pessoas, eu consigo levar solução para a casa das pessoas. E, assim, isso é muito satisfatório para uma pessoa. Realmente esse ponto, ele na nossa profissão ele é bem interessante, né? Porque a gente lida com tudo, né? Hoje mesmo, essa semana para mim tá sendo uma semana bem atípica, sabe? Parece que o céu se fechou, nada tá dando certo. Aí hoje eu fui fazer uma parede para uma mulher que ela tá mudando o estúdio dela de aqui a gente chama de cidade satélite, de uma cidade satélite para outra. Ela tá saindo da Samambaia, que é onde eu moro, e tá indo para Taguatinga. E eu fui fazer uma parede simples, cara. Uma parede simples de 2,80 m por 2 de largura. Para algumas pessoas é um simples serviço. Mas para aquela pessoa ali é o início de uma realização de um sonho. Porque ela está mudando da água para o vinho. E a gente realmente, quando você fala que a gente. Tá tocando aí. Quando a gente. Quando a gente entra na história das pessoas, a gente é para fazer a diferença, né? Algumas pessoas não entendem isso e vê como um simples serviço, como alguma coisa comum. Isso é verdade. E assim, cara, em relação a dar errado, realmente tem obra que é meio pegada mesmo, meio travada, né? Mas, cara, é o que eu sempre digo, né? A gente tem que olhar para a solução da coisa, né? Porque, assim, problema muitas das vezes vai acontecer. Isso aí é fato, mas é complicado mesmo. Tem semana, tem mês que tu só se vê em problema, cara. Tu só se vê em problema, não é fácil. Assim, falando de fora, parece fácil porque só a gente sabe os perrengues que a gente passa, né, Rally, dentro de uma obra. Falando em perrengue, qual foi o pior perrengue que você já pegou? Foi uma obra no ano passado. Foi em outubro não. Foi mais ou menos em agosto ou setembro do ano passado. Foi uma obra de um cliente bem conturbado, sabe? Então eu comecei a obra dele e ele pedindo N coisas e só que me pedindo de graça, sabe? Pedindo para fazer perfis de LEDs faraônicos de graça. Eu falei, cara, não tem condições, não dá, de graça não existe isso. Eu vou levar mais tempo fazendo isso daqui do que a minha própria essência do trabalho, que foi fazer o teu forro. Enfim, resumindo, eu saí de lá entregando material e mão de obra e não recebi nem a metade do que eu deveria receber, entendeu? E aí eu vejo isso como o meu maior problema que eu tive até hoje. Lembrei que eu tive um problema também esse ano, né? Mas eu tive sabedoria aí para poder administrar esse problema, que foi o seguinte: eu toquei uma obra
aqui num bairro do Rio de Janeiro, que é um bairro que as pessoas costumam ter um poder aquisitivo um pouco maior. E aí esse serviço foi para uma médica, eu fiz lá o consultório dela, ficou bem bacana, e ela pediu a indicação aí de um outro profissional para poder fazer o piso vinílico dela, né? Ah, eu vi. Você viu, né? Você viu. Mas continua contando. Aí esse rapaz foi trouxe ele para fazer o piso vinílico pelo seguinte: esse rapaz, ele estudou comigo lá no ensino fundamental, né? Então, ele começou a me seguir há tempos atrás, e aí curtia minhas coisas, comentava e tudo mais. E até então nem sabia quem é que estava se passando ali, né? E aí ele me chamou, pô, Luiz, aqui é o Rafael, acabei falando o nome, mas enfim, né, para falar. E aí ele me chamou, Luiz, aqui é o fulano, você lembra de mim? Eu falei, lembro, cara. Eu falei, e aí, como é que tá? Ele, pô, cara, também trabalho com construção civil, e aí as coisas estão meio difíceis aqui, pô, eu mexo com isso. E me mostrou o portfólio dele, e dentre essas coisas, ele falou que mexia com piso vinílico, né? E aí eu falei, não, tudo bem, assim que tiver oportunidade aqui, eu te chamo e tal. Tá. E aí surgiu essa oportunidade, e aí eu fiz o convite para ele. E aí ele não tinha máquina de cartão, não tinha nada. E eu falei, cara, vamos englobar o serviço, entendeu? Eu boto aqui o teu serviço também, vamos fazer esse serviço para cliente. E aí, na época, eu botei R$ 100 a mais em cima do serviço dele, de modo que eu pudesse pelo menos cobrir os meus custos, né? Porque fui eu que botei o material dele, né? Fui eu que corri atrás, eu que fui comprar material. Então eu tinha que, no mínimo, pagar os custos, né? Enfim, não ganhei nada. E aí ele fez um serviço porcaria. Fez um serviço porcaria, a cliente ficou muito insatisfeita inicialmente. E ela me ligou praticamente chorando, Luiz, olha o que está acontecendo aqui, o piso está cheio de bolha. Assim, no primeiro momento, quando ela me falou isso, eu fiquei em estado de choque, fiquei muito triste. Eu falei, calma, que vai ser resolvido. Eu não sabia como eu ia resolver aquilo, mas eu sabia que ia resolver. E aí, a primeira atitude que eu tive, que eu acho que é a mais coerente, foi entrar em contato com ele e falar, olha, fulano, a cliente não ficou satisfeita, ó, esse aqui é o conteúdo que ela me apresentou. Aí mandei todos os vídeos para ele e tudo mais. Ele, tá, não, calma que a gente vai resolver. Eu falei, tá, mas tecnicamente, como é que a gente vai resolver? Aí ele demorou a responder, e aí eu comecei a correr atrás para ver como é que funcionava, porque assim, como era uma área que não era a minha, então eu tive que estudar. E aí eu vi que o que ele tinha feito era totalmente contra ao processo normal. E eu falei, cara, negligenciei, eu tinha que ter ficado mais em cima desse cara. Enfim, vou correr atrás de uma empresa que possa solucionar isso aí. E aí eu falei com ele, falei, olha só, cara, desculpa, mas você não tem competência para fazer esse serviço, eu vou contratar uma empresa e eu preciso que, no mínimo, você me devolva o valor da mão de obra que eu te paguei. Não estou te pedindo o valor do material. Preciso, pelo menos, da mão de obra. Enfim, o cara me excluiu, me bloqueou, não me pagou nada. Tomei um prejuízo de mais de R$ 5.000 aí, mas aí Deus é tão bom que me abriu uma grande porta. Que porta foi essa? Eu conheci uma empresa chamada... Quem for aqui do Rio de Janeiro, tá, gente? Só fazendo parênteses, tá, Rally? Pode fazer propaganda aqui, Rally, do parceiro? À vontade, à vontade. E aí, gente, quem for do Rio de Janeiro, tá? E tiver necessidade de instalar piso laminado, vocês podem chamar a empresa Madrilac, tá? Os caras são fera, tem ótimo preço. E aí, só fechando parênteses aí, chamei essa empresa e aí eles foram lá, solucionaram o meu problema, consegui vender até mais serviço lá dentro dessa obra por conta da competência desses caras. E aí fiz uma área maior, eu ia fazer área X, fiz área Y com eles, aí a cliente ficou super satisfeita. Essa cliente já me indicou para outra amiga dela, que também é médica lá.
Essa empresa, que é a Madrilac, eles também recebem a demanda de drywall e por conta de não ter, não ter profissionais de drywall dentro da empresa deles, que o nicho deles é outro, eles me repassam o serviço. Então, cara, eu digo que até nos problemas mora a solução. Coisa boa. Que bom que conseguiu reverter a situação, a cliente ficou satisfeita e você teve formou uma grande parceria, né? E assim, cara, eu tenho certeza que esses não foram os pepinos que vão existir na minha carreira, outros com certeza virão. O que me cabe é pedir a Deus sabedoria para que eu possa administrar da melhor forma e que o cliente sempre saia satisfeito. Isso é fato. Top. Uma coisa que quem trabalha na nossa área sofre muito é em relação à administração, né? Como é que você aconselharia ou como é que você faz para você gerir o seu caixa? Que acho que seria uma dica muito importante. Para ser bem sincero, apesar de eu ser um administrador, eu já negligenciei muito, tá? Essa parte, misturando conta pessoal com conta da empresa. E já tomei vários puxões da minha esposa, que também é administradora, mas hoje, graças a Deus, isso aí já melhorou bastante. E não tem, assim, se você é um cara que está começando, não tem muito mistério, tá, gente? Basicamente, da seguinte forma: separa a sua vida pessoal da sua vida profissional, né? Tenha duas contas. Se você puder ter 2 cartões de crédito, separa tudo, entendeu? Tudo que for sair da sua empresa, você anota. Então, até mesmo se você, por algum dia, precisar, não estou falando que isso é correto, tá? Mas assim, se um dia você estiver passando um sufoco, você pegar dinheiro da empresa, você devolva esse dinheiro para a empresa, sabe? Porque senão você vai estar roubando a sua própria empresa, né? Então é basicamente isso, é saber distinguir o seu caixa profissional do seu caixa pessoal, entendeu? Esse é o maior segredo. Mas como é que você faz? Você determina um salário para você e no caso, lógico, aí você tira todos os custos, né? Você, no caso, material, mão de obra, alimentação, combustível, essas coisas, no caso do valor, vamos pegar da obra, né? Você tira da obra. E aí, no caso, você pagou tudo sobre o lucro. Desse lucro, você tira o seu salário, você tira uma porcentagem e coloca uma conta X e o outro na conta Y? Então, eu faço a separação assim. Eu tenho que pagar os custos do meu deslocamento, ou seja, os custos de veículo, né, que envolve manutenção, que envolve combustível, lavagem, né? E aí tem o custo de pessoal, que aí envolve eu e envolve meu ajudante e quem esteja trabalhando comigo também. E aí eu também determino o meu prolabore. Prolabore, pessoal, para quem não sabe, é quanto o dono da empresa vai estar retirando como salário, né? Então eu determino lá. Então eu tenho como meta X por mês, todos os meses, entendeu? Então isso aí é até bom, pessoal, criar como meta quanto você quer ganhar, entendeu? Por quê? Quando você cria como meta, você vai correr atrás para você sempre ganhar mais, né? Então, o cara que é determinado, ele sempre vai estar correndo atrás para poder estar angariando mais lucros. Isso aí é natural, gente. A gente vive numa sociedade que a gente precisa de dinheiro para fazer tudo. Se você quer comer, se você quer se vestir, você precisa de dinheiro. Então, sem demagogia, todo mundo quer ganhar mais. Então, é o seguinte, hoje eu tenho uma meta de ganhar aqui R$4.000 por mês. Pô, esse mês eu bati. Pô, mês que vem, cara, minha meta é ganhar 4.200. E assim por diante, entendeu? Tenha como meta você sempre querer ganhar mais. E assim, não negligenciando o caixa da sua empresa, né? Você tem que pagar todos os seus custos, guarda o dinheiro dentro da empresa.
E dá certo, cara, dá certo. Ter essa organização financeira vai te livrar aí de muitos problemas. Show. Me conta um pouquinho como é que foi a sua experiência lá com o Thiago no curso que você pôde ensinar. Porque eu acredito que uma coisa prazerosa é você poder ser mentor de alguém. Legal, legal. Foi bom você tocar nesse ponto aí. É, o Thiago, cara, enxergou em mim como uma pessoa que sabe passar o conhecimento, né? E com outras pessoas também, que muita gente aqui que está na live até fala, pô, cara, você ensina legal e tudo mais. Cara, eu não sou nenhum Messi do drywall, não. Na verdade, eu sou muito limitado. Na verdade, eu digo que eu sou mais esforçado do que talentoso, né? Mas quando o Thiago me chamou, ele falou, ó, cara, eu tô com um projeto aí da gente montar um curso presencial e eu queria que você estivesse presente comigo lá para você estar passando o que você conhece de drywall para os alunos. E aí eu falei, vambora, cara, vambora. E aí a gente embarcou nessa, entendeu? E aí tudo, só um instante. E aí, tudo que eu conheço do drywall, aqueles princípios básicos, ali foram passados para os alunos, entendeu? Top. E os seus alunos que você pôde ensinar, você tem contato com eles até o dia de hoje? Sim, tem alguns alunos que a gente acaba criando um pouco mais de vínculo, e aí eles me têm na rede social, outros têm meu telefone pessoal aí, e de vez em quando eles entram em contato comigo para tirar uma dúvida, né? Para elogiar o trabalho. E, cara, networking nunca é demais, né? Então, você fazer contato aí com pessoas que estão, eu não vou falar acima nem abaixo, porque na verdade não existe isso para mim, mas assim, pessoas que estão mais avançadas, digamos assim, profissionalmente, pessoas que estão mais atrasadas, não tem problema nenhum você fazer esse contato com essas pessoas, porque, cara, ninguém é tão, você meio clichê, mas eu vou falar, ninguém é tão pobre que possa doar e ninguém é tão rico que não possa receber. Então, sempre vai existir alguma coisa que alguém possa te agregar e vice-versa, né? Show. Eu te perguntei agora há pouco sobre a sua pior experiência na obra, no caso, o pior perrengue que você já pegou. E o melhor, tipo assim, aquele que você finalizou, falou assim, caramba, foi eu que fiz isso aqui? Olha, na verdade, cara, eu sou um cara bem humilde, bem pé no chão, mas eu aprendi a reconhecer que eu também tenho que saber enxergar os meus pontos positivos. Cara, e na verdade, todos os projetos que eu termino, eu falei, caraca, fui eu mesmo que fiz isso aqui, eu não tô acreditando. Na verdade, são todos. A gente vai se superando, né? Cada serviço a gente se supera, né? A gente vai fazendo uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Não, Eu mas tenho assim, acompanhado esse último. Ah, pode falar. mas eu acho que o serviço mais top que eu gostei foi um serviço que eu fiz no bairro aqui da Zona Oeste, que foi uma casa de quase 300 metros quadrados. Fiz até parceria com o Matheus, da Alabama, e aí a gente montou aquela casa lá, ficou bem bacana. A gente botou mais de quase 100 metros de perfil de LED. A gente botou perfil de LED no pé direito duplo, que pega a parede desde lá de baixo até lá em cima, no hall. E assim, ficou um espetáculo aquela obra. Então hoje, quando eu e ele, a gente olha aquela obra, a gente fala, poxa, top. E assim, a gente está doido que ela seja finalizada, né? Que ela, na verdade, já está indo para a fase de pintura, por ser uma casa muito grande. Eu tive até o convite para fazer a pintura dessa casa, só que por conta da minha essência de trabalho ser o drywall e a casa ser muito grande, né, tanto a parte de dentro quanto a de fora, ainda tem quintal, que o quintal é gigantesco também,
eu preferia não pegar, porque senão eu ia acabar me perdendo, entendeu? Eu tive esse receio. Com certeza, se eu pegasse, eu ia desenrolar, só que eu poderia me enrolar com um serviço de drywall, então eu preferia não misturar as coisas nesse momento, né? Para frente, se Deus quiser, eu vou ter maturidade suficiente para estar podendo gerenciar esse tipo de demanda, mas naquele momento não foi possível. Você pretende montar uma equipe maior? Porque trabalha você e mais um hoje, né? Sim, hoje trabalho eu mais um, e sempre eu estou chamando alguns camaradas aí do drywall como freelancer, entendeu? Então hoje é eu e o Gabriel, a gente está fixo, e aí quando a gente tem um pico de demanda maior, a gente bota mais uma ou duas pessoas para a gente estar conseguindo atender nossos clientes aí. Mas a minha expectativa, se Deus quiser, é podendo estar levando mais oportunidades de emprego aí para outras pessoas também. Eu não viso apenas crescer, inflar a Cartoeste de modo que só eu tenha o benefício, né? Eu acho que qualquer tipo de negociação, seja ela profissional ou comercial, tem que ser bom para os dois lados, né? E, assim, levar a oportunidade de emprego para uma pessoa que queira trabalhar é muito interessante. Eu acho muito importante também frisar essa coisa de querer trabalhar, porque hoje está cada dia mais difícil você achar pessoas responsáveis que queiram trabalhar, né? A gente tem muita gente que quer ganhar dinheiro, mas não quer trabalhar. É dessa forma. Na verdade, quer emprego, né? Não quer trabalho, quer emprego. Quer emprego. E assim, cara, por muitas das vezes, a gente fica se pensando, putz, é melhor trabalhar sozinho, porque eu não vou ter estresse. Mas, cara, trabalhar sozinho é muito complicado. Na verdade, isso é até bíblico, tá, Ali? Porque a gente depende um do outro, entendeu? Então, se eu almejo ter um crescimento, eu vou precisar necessariamente do outro. É impossível eu fazer sozinho as coisas, entendeu? Então, é por isso que eu tenho como pretensão, sim, aumentar a equipe da Cartoeste e também levar outros serviços além do drywall, né? Ó, foi quase um merchan aí do evento, hein? Além do drywall. Isso aí. No caso eu sei que você já faz o drywall, você faz a pintura, você também já faz elétrica? Sim, elétrica básica, né? Então, aquela coisa. Elétrica básica. Isso. Então, o cliente tem a necessidade lá de estar puxando os retornos, né? Para eliminar a parte interna das tampas, os spots, os perfis de LED. Então, isso aí tudo a gente entrega para o cliente. Puxar uma extensão dentro da parede, enfim, essa coisa básica. Então, fazer um three-way, um four-way. Então, hoje a gente consegue estar atendendo assim, esse tipo de demanda, mas a elétrica, de modo geral, eu ainda não atendo. E assim, hoje, se eu tiver necessidade de estar atendendo esse tipo de cliente, eu vou estar fazendo uma parceria com a elétrica. Eu acho até que alguém falou aí, ó, o Aldeia. Porra, a Aldeia é monstro demais. A Aldeia também é novinho, cara, de drywall. O cara é muito sinistro. Fazer elétrica ajuda muito para ganhar um orçamento. Sim, ajuda bastante. Na verdade, o Aldeia, eu estava falando com o Rai aqui. A necessidade hoje do mercado é você estar ajudando pessoas. Então, quando você consegue entrar na obra oferecendo um portfólio de serviço que você consiga administrar, né, de forma concreta, você oferecendo uma gama boa de serviços, cara, você vai ganhar um cliente. Por quê? Ele não vai precisar ficar procurando o eletricista, o pintor, o pedreiro, o ladrilheiro. Então, quanto mais serviço você conseguir entregar de forma satisfatória, melhor para você. Desse jeito. Eu comecei a fazer elétrica por conta que eu deixava de pegar muitos serviços por conta do valor que o eletricista cobrava em cima do serviço dele, né? Exatamente. Meu pai,
Meu pai é eletricista de muitos anos. Meu cunhado também é eletricista formado. Sentei com os dois, trocou uma ideia, comecei a fazer elétrica. Aí de lá pra cá só agregando serviço. Cara, dá para agregar bastante serviço sim, porque você chamar outro profissional, sem nenhum demérito, tá, gente? Mas por muitas das vezes, quando a gente chama o outro profissional, eu acho que tem que ter dentro do profissional que está sendo convidado que ele é convidado. Então, ele não teve o trabalho de correr atrás de cliente, de prospectar. Então, cara, ele tem que. Eu vejo assim, tá? Eu vejo assim porque eu faço assim. Quando eu vou prestar o meu serviço para um colega, eu faço assim. A minha mão de obra não vai ser a mão de obra que eu recebo na Carta Oeste, né? Então lá eu cobro um preço mais barato, mas assim, tem profissional que quer ganhar o que ele mesmo ganha, né? Eu acho isso errado, tá? Então se hoje, exemplo, tá? Se hoje dentro da Carta Oeste a minha diária é R$ 200, por exemplo, eu acho que não é justo eu falar pro meu colega de profissão que lá eu vou querer ganhar R$ 200 também na diária, porque, cara, eu não angariei cliente, eu não prospectei nada. Ele que conseguiu o cliente, ele está me abençoando com esse serviço, eu ainda vou cobrar a mesma coisa? Eu não faço assim. Mas muita gente não pensa assim, dessa forma, e tá tudo bem também, né? Ninguém é obrigado a pensar igual eu, mas eu acho que onera muito o orçamento final, né? Fica muito pesado. Entendi. Vamos passar um pouquinho para sua vida pessoal agora. Conta pra gente como é que foi a sua viagem. Viagem Foi que você foi pro Chile, não foi? Sim, cara. Tá aí, ó, uma coisa que o Drive me proporcionou, né? Eu nunca imaginei que pudesse sair do país, e aí, assim que eu conheci minha esposa, ela me apresentou um pouco mais o mundo, e aí a gente decidiu fazer essa viagem. E aí, cara, foi bacana demais você conhecer outra cultura, conhecer outros lugares. E aí eu falar, pô, um instalador de drywall, cara, o cara que anda todo sujo, tá aqui dentro do avião para outro país. Mas gente, é isso aí mesmo. O instalador de drywall é um profissional como qualquer outro, como um médico, como um advogado, como um astronauta, como um gari. É um profissional. Basicamente isso. Mas a viagem foi bacana, cara. Foi bacana. Ó, o cachorro tá nervoso, hein? Pô, tem que dar comida pra ele, cara. Não deu comida pro cachorro antes da live e tá te chamando Pô, agora. dá comida pra ele aí, ó. Dá 100 gramas pra ele, por favor. 100 gramas? Não, que isso, Luiz? Não, Pelo amor de Deus. É porque ele já comeu 100, entendeu? É porque, cara, se deixar, ele come o saco da ração todo. Não existe essa raça, não existe a possibilidade de você deixar a comida lá e ele comendo, senão ele come tudo de uma vez, entendeu? Então, É um saco sem fundo. Saco sem fundo. Aí ele come de manhã 2 vezes, 100 gramas, e à noite 100 gramas também. Ele tá com quanto tempo ele, o cachorro? 7 meses. Ele tem 7 meses de vida. Tá comendo tudo ainda, saindo rasgando sofá, carregando sapato. Nem fala, cara. Ó, chinelo, eu já tô acho que no quarto chinelo. Inclusive, quando acabar a live, eu vou até no shopping. Olha o meu chinelo aqui, ó. Derrubou a cortina. Derrubou a cortina, a esposa falou. Isso aqui é meu chinelo, meu único chinelo que eu tenho, ó. Aqui. Vou no shopping agora para comprar um chinelo, eu amanhã poder estar num evento aqui do amigo, porque senão eu vou com esse chinelo doido aqui. Mas vai pro evento de chinelo? Cara, eu só gosto de andar de chinelo. Minha esposa briga comigo, mas pra tudo que é lugar que eu ando de chinelo, cara. Baiano, dizem que baiano gosta de andar descalço, né? Carioca da Zona Oeste gosta de andar de chinelo. Isso que eu te perguntar, você é da Zona Oeste do Rio? Sim, Zona Oeste do Rio. Você já ouviu falar de Bangu? Bangu, já. Eu sou de Bangu, eu moro do lado do complexo penitenciário. Eu já tive aqui vizinhos ilustres, né?
os nossos governadores que fizeram as besteirinhas, eles foram meus vizinhos aqui. Deus o livre, não quer esses vizinhos pra mim nada. De onde você mora pra Botafogo é longe? São 35 km, mas aí por conta do trânsito, dependendo da hora, isso aí pode te variar, né? Mas assim, em distância, eu digo para você, são 35 a 40 quilômetros, mais ou menos. Ah, então é perto. É perto. O que pode tornar longe às vezes o engarrafamento, né? O trânsito do Rio, assim como de São Paulo, acho que qualquer metrópole, né, cara? É um trânsito bem caótico. Bem pesado. Pode falar. Não, eu tive aí no Rio, eu fiquei num bairro antes de Botafogo, se não me engano, é bairro da Glória, uma coisa assim. Na Glória, é o bairro do lado. Isso, cara, eu me apaixonei pelo Rio. Fui lá no Cristo, cara. Você foi ali, você foi na nata. Você foi na nata. Você não conheceu as mazelas lá. Ali é ótimo, pô. Ali é top. Mas aquilo ali, o Rio é isso aqui, você foi aqui, ó, entendeu? Então, ali é tranquilo. Aonde você mora é muito perigoso? Cara, o Rio, de modo geral, ele é muito perigoso, entendeu? Então, é muito triste falar isso, porque uma cidade assim tão bonita, a gente vê assim coisas horrendas, entendeu? O Rio é muito perigoso mesmo. A ponto de a gente ter aqui agora a tal das milícias, né? Então, eu já ouvi histórias aqui que o camarada tá fazendo o churrasco dele dentro da casa dele, e aí chega aquela facção e fala, onde é que você comprou a carne? Não foi com a gente não, acabou o churrasco. Desse tipo. Caramba. Obviamente que não é isso no Rio de Janeiro todo, mas assim, já existe isso, entendeu? O marginal ele não precisa assaltar de fuzil, entendeu? Então, o que a gente vê por aí, assalto não é normal, mas assim, um assalto normal, o cara vai te assaltar com uma arma de mão. No Rio, ele vai te assaltar de fuzil. E assim, é muito triste. Você pensa em sair daí? Sim. Pensa em ir pra onde? Cara, qualquer lugar que não seja aqui, até São Paulo mesmo, sabe? A gente sabe que São Paulo também é violento, mas tá muito mais seguro do que o Rio de Janeiro, cara. O Rio de Janeiro tá muito defasado, muito zoado. Mas eu acredito que São Paulo é violenta ali no centro, né? Sim. Eu acredito que a cidade de interior, acho que é mais tranquilo, né? Tipo ali onde o Renato fica, sim, onde o pessoal do Gesso Forte fica, acho que é bem mais tranquilo, né? Sim, são boas cidades. Assim, o problema das cidades do interior do Rio de Janeiro, eu posso estar falando uma grande besteira, tá, gente? Mas é da forma que eu enxergo. O Rio de Janeiro, as cidades de interior, não tem a mesma demanda de serviço que cidades do interior de São Paulo têm. Entendeu? Então, é por isso que cidades do interior do Rio de Janeiro não me chamam a atenção para viver. Entendeu? Já de São Paulo, sim. Como você falou aí, os meninos da Gesso Forte, Renatão aí, moram em cidades que são bacanas. O Jair da Gesso Iluminado também, eu esqueci o nome da cidade dele, mas ele tem bastante serviço, graças a Deus. Tem o Landim também, Thiago Landim, que é do interior de São Paulo, que pega ótimos serviços. Tem o Johnny. Isso, tem o Wesley. Uma galera que é do interior de São Paulo, cara, e pega ótimos trabalhos aí. Engraçado que São Paulo... Campo Limpo Paulista também. São Paulo é gigantesca, né? O Johnny mesmo estava conversando com ele esses dias. O Johnny ele mora em São Paulo, só que de onde ele mora pro local do evento, cara, é 600 km. É de onde eu tô em Minas. Caraca. É metade do caminho. É longe? Bem longe. Né? E é São Paulo.
Mais ou menos, então, quase da mesma distância que eu tô. Eu não parei para fazer esse cálculo, eu vou de ônibus, mas é mais ou menos isso aí. Aqui do Rio Capital, lá para a capital de São Paulo, são 6 horas de viagem, dá mais ou menos isso aí, uns 600 quilômetros. Dá mais ou menos isso aí. Não, para você que vem de ônibus vai dar mais, porque ônibus vem a parte tartaruga, né? Não, dá 6 horas. Dá 6 horas É? certinho. 6 E horas. eu que é 18 horas? Pensa. Eu passo mais tempo dentro do ônibus que no evento. Mas faz parte. Faz parte, vale a pena. Mas vamos voltar à sua vida. A gente tá falando aqui falar da sua vida. Onde foi que eu parei? Tá, a gente parou na viagem, né? Isso. Pelo que acontece, você está começando, vamos colocar que você está começando o drywall agora, tem 2 anos e meio, você está em lua de mel com o drywall ainda, vai pegar muitos perrengues ainda. Não estou desejando isso, mas a gente sabe que isso acontece, né, na vida do montador. Qual é o seu conselho para quem está entrando agora? O conselho que eu dou é que o drywall é uma área que está assim, em extrema expansão no Brasil e é um caminho sem volta. Por que sem volta? Se a gente for analisar todo o contexto na relação Brasil e América do Norte, o brasileiro copia muito o americano. E na Constituição Civil não vai ser diferente, né? Não só por conta dessa, como é que eu vou falar? Dessa necessidade do brasileiro copiar o americano, não só isso, porque assim, isso já foi comprovado que o drywall é muito mais prático do que a construção de alvenaria, né? Então, cara, é um caminho sem volta, entendeu? O mercado já enxergou que é muito mais prático, então a gente só tem a crescer. É uma área que está muito embrionária ainda, né? Então a gente está conhecendo muita coisa ainda. Então até quem é gigante aí, ó, Márcio, Bola de Gesso chegou. Pergunta ele aí, Márcio, você já conhece tudo do drywall? Responde aí, Márcio. Acho que não, porque drywall ainda tem muita coisa lá de fora que a gente não conhece, uma hora vai chegar aqui. Então, gente, quem está chegando agora no drywall, você vai surfar a onda boa, entendeu? Porque está começando agora, entendeu? Então, se dedica, procura bons conteúdos, estuda, leva para o seu cliente responsabilidade e o negócio dá certo. E a tendência do drywall no país realmente é só crescimento, né? Ainda mais agora que a gente teve a normatização do steel, a gente está conseguindo já financiar casa em steel frame, ou seja, a prospecção do drywall é só crescer. Só que aí a gente tem que saber educar as pessoas, né? Tanto o cliente quanto os novos montadores. Porque a gente vem daquela cultura, eu aprendi assim e nunca deu problema. Vai dar problema. A gente tem que saber fazer o certo. Exatamente, exatamente. Não adianta nada você achar que aquilo ali é o certo, né? Então, se você aprendeu com alguém, desculpa, se você aprendeu aquilo ali com alguém, busca confrontar esse conhecimento que você adquiriu com outra pessoa, porque talvez essa outra pessoa te fale alguma coisa diferente, você fale, opa, se fulano me falou X, se Beltrano me falou Y, tem alguma coisa errada aí, quem é que está certo? E assim, você consegue estar buscando o conhecimento correto, entendeu? E como tudo na vida, né, gente? Eu acho que a gente tem que ser inconformado no sentido de não acatar a primeira ideia, né? Acho que você pode estar buscando várias fontes para você ter a sua própria opinião. De onde surgiu o nome A Carta Oeste? Rapidinho, só abrindo um parênteses aqui, fazer um agradecimento aí ao Carlos Ataliba. Cara, esse cara aí é monstro. Ele me ajudou aí recentemente numa obra. Então eu tive a necessidade de convidá-lo para estar fazendo um forro para mim. E ele ficou um dia lá tocando a obra sozinho. Por quê? Eu tive virado à noite, eu fui dormir
e ele ficou tocando obra para mim. Então, o cara, com 6 meses de drywall aí, o cara tocou com maestria, o forro ficou top. Trouxe para mim até alguns pulos do gato que eu não conhecia. E assim, só agradecer aí. Ó, pessoal, quem não segue ele aí, ó, é o Cadu. É K, tá? Cadu Drywall. O cara é monstro, vai crescer pra caramba aí, continua essa pegada. E aí, voltando, Rally, e você me perguntou, desculpa. De onde surgiu o nome Cartoeste? De onde surgiu o nome Cartoeste? Cara, na verdade, já contei aqui para vocês como é que eu tive a minha entrada no drywall e eu precisava do nome de uma empresa, né? Não poderia ser, eu acho que ia ficar muito estranho Luiz Drywall. Aí eu falei, bom, tem que criar um nome, o que eu posso fazer? Eu não queria nada que fosse muito assim, alguma coisa drywall, nomes muito repetidos, digamos assim, né? Então eu puxei o acarto de acartonado, né? Que é uma coisa que eu não vejo ninguém usar. Montador de drywall nenhum eu vejo falar, não, eu trabalho com gesso acartonado. Então eu falei, bom, eu vou botar o acarto, que é uma coisa diferente, né? E o oeste, que é da zona geográfica de onde eu moro, né? Aí juntou, acarto oeste. Foi uma junção meio doida aí que deu certo, graças a Deus. Top. Ó, o Carlos tá falando com você aí, ó. Irmão, é uma honra imensa, sem palavras. Não para não, irmão. Não para não, que tu vai longe. Vai estar no Enix, hein? Ele vai estar no Enix, hein? Top. Não, Enix só tem uma galera boa lá, hein? Vai. Pô, esse ano passado a gente fez barulho, esse ano então, hein? Não, ano passado foi só a preparação para esse ano, né? Cara, Rally, tu lembra a gente chegando lá na praça de alimentação? Caramba, velho, que bagunça. Cara, foi uma energia muito positiva, foi bem bacana. Cara, o Enix realmente ele é um divisor de águas na vida do montador. Se todo montador de drywall que realmente quer fazer a coisa certa, quer crescer no sistema, pudesse ir para o Enix, iria saber o que a gente está falando. Porque a gente não consegue dimensionar com palavras. O evento é muito bacana, cara. Você ter um contato aí com esses caras aí, monstros no drywall, você poder conhecer outros camaradas que você só tem a oportunidade mesmo de estar conversando ali, né, no Enix. Por exemplo, eu e você mora em Brasília, eu do Rio de Janeiro, então dificilmente a gente vai ter tempo para poder trocar uma resenha, dar um abraço. Então, é a oportunidade que a gente tem de fazer um networking e poder também tá ganhando conteúdo, né? Porque assim, o conteúdo do Enix esse ano vai ser muito top. Você vê a galera aí, ó, nossa, só Jesus. Eu tô assim, muito ansioso, cara. Vai ser bênção demais. Quem tiver a oportunidade de ir, vá. Deixa eu lhe perguntar. Você já aconselhou, né? Vamos lá. Se você pudesse... Deixa eu ver aqui. Eu preparei todas as perguntas, só que agora eu me perdi. Hoje o dia foi atípico, né? Cara, essa semana foi correria. Fazendo um tal de um guarda-roupa que só Jesus na minha vida tá doido. Bacana. Cara, vai ficar top aquele guarda-roupa depois de terminar. Eu vou pra lá amanhã. Mas mobiliário, cara, dá trabalho demais. Não, ainda mais eu que trabalho sozinho. Dá muito mais trabalho. Você falou em trabalhar sozinho. Você chegou, quando você começou, você trabalhava sozinho? Cara, então, quando eu comecei, cara, eu parto do seguinte princípio. Eu acho que você tem que começar do jeito que você está e onde você está, né? Isso é muito dito aí por aí, né? Eu acho uma grande verdade, porque se você esperar um mundo perfeito, né? Eu acho que isso aí é utopia. Então, eu tinha necessidade de começar, eu não tinha ninguém, eu só tinha meia dúzia de ferramenta,
um pouco de conhecimento. Eu falei, bom, dá para encarar. Fechei a obra com o cliente e aí não tinha ninguém. Aí eu recorri aos grupos, falei, ó, gente, tem uma obra aqui e tudo mais, minha situação é essa, meu primeiro trabalho. E aí, quem quer embarcar comigo? Porque o cara tinha que saber também que eu era um garoto, né? Eu não sabia nada. E aí, eu mal sabia falar uma fita de papel, para você ter ideia, tá? Não sabia fazer o quê? Eu mal sabia falar uma fita de papel. Porque eu já tinha, óbvio, que não foi a minha primeira contato. Não estou falando que fazer testes na casa do cliente. Não, não é isso. Eu usei a minha casa como laboratório. Então, eu acho que tudo que eu podia fazer de errado, eu fiz aqui. Mas quando o primeiro cliente que eu tive mesmo, quando eu botei o pé na casa dele, cara, eu não sabia quase nada ainda, entendeu? E aí eu expus tudo isso pro camarada. Falei, ó, gente, não sei nada. A experiência que eu tive foi montando minha casa, então sou muito cru ainda, vou precisar de você. E aí? Aí teve um doido que embarcou comigo e assim foi, entendeu? E aí esse doido me abandonou no meio do percurso, no meio da obra, né? Já foi um perrengue, porque o cara não sabia as coisas também. Ele, apesar de não saber, ele queria se mostrar que estava sabendo, eu enxerguei isso, enfim, deu uma confusão. Aí o Júlio César Cordeiro me ajudou, aí eu chamei ele e falei, César, por favor, me ajuda aqui que deu ruim. Ele, não, calma, vou te ajudar aí e tal. E aí a gente conseguiu entregar a obra. E assim foi, cara. E aí, graças a Deus, Deus tá segurando minha mão até hoje aí. E a gente tá levando aí uma decoração bonita aí pro mercado carioca. Top. Quais são as suas prospecções para o futuro para a Cartoeste? Eita, quase não sai. Tá. Cara, então, foi o que eu te falei. Montar a equipe, entendeu? E levar a solução pro cliente, entendeu? Porque, por que eu falo solução? Porque hoje eu vejo muito profissional que se diz profissional, digamos assim, e engana o cliente, né? Pega dinheiro, some, entrega serviço porcaria, não se responsabiliza. Então, cara, eu quero fazer diferente, entendeu? Essa é a minha meta. Levar cada vez mais o que eu sei fazer de melhor para mais pessoas. Show. Mas você pensa em montar a equipe, mas você continuar na montagem, ou você pensa em montar a equipe e voltar para a administração da equipe? Cara, então, se você pegar aí os caras que são mais cascudos no drywall, você vai ver que eles vão falar que aos poucos você vai fazendo essa transição, né? Você vai deixando um pouco o chão de fábrica e você vai indo mais para a parte administrativa. Eu acho que isso aí é uma coisa que tem que acontecer naturalmente, né? Porque senão você não cresce. Mas assim, se Deus quiser, sempre que tiver oportunidade, cara, eu vou meter a mão sim, porque, cara, amo muito, gosto muito de, pô. Cara, você sabe o que eu tô falando, que quando você vai numa loja de ferramentas, quando você vê aquelas ferramentas, você já se imagina usando, você já imagina a praticidade que ela te dá. Então, cara, dificilmente eu vou largar a essência do drywall, mas eu sei que uma hora é inevitável que você esteja mais do lado tático do que o lado técnico, né? Isso aí é inevitável. Então, se isso não acontecer, eu acho que é sinal de que não houve esse crescimento que eu espero, entendeu? Então, é isso que eu tenho aí como meta. Realmente, a gente quando vai na loja de ferramentas, a gente fica doido. Chega a mão do cartão chega a tremer. Exatamente. Aí, cara, isso aqui que eu comentei, cara, eu acho que se aplica em qualquer esfera. Então, se você pegar aí, ó, uma rede de hospital, provavelmente quem é dono são médicos, né? E muitas das vezes os médicos não atendem. Então, eles
Se eles forem atender, eles não têm tempo de administrar. Eu acho que isso se aplica em tudo, entendeu? Grandes escritórios aí de advocacia. Muitas das vezes os donos não advogam, porque se eles advogarem, eles não vão ter tempo de administrar, e por aí vai, entendeu? Mas a essência do trabalho, eu acho que nunca pode se perder, né? Eu não estou falando isso de forma que seja bonitinho, não, mas se você perder a essência, se você visar apenas o lado comercial da coisa, só quero ver dinheiro entrando, cara, uma hora você vai se perder. Acho que aquela chama sempre tem que estar dentro de você, né? Então, você pode ser um puta profissional, um montador de drywall, uma hora você vai visitando cliente, fazendo N coisas e quase não metendo a mão na massa ou muito pouco, mas você entender da coisa e você ter paixão por aquilo. Eu acho que isso nunca pode morrer. Entendi. Você acredita que a paixão pelo serviço, no caso, pelo drywall, ela lhe proporciona um sucesso na profissão? Cara, eu acho que, assim, eu não vou falar por você porcentagem, mas, assim, tem um peso gigantesco, né? Porque você fazer uma coisa apenas porque ele te dá dinheiro, cara, uma hora vai te cansar, entendeu? Pô, Luiz, quem é que cansa de ganhar dinheiro? Gente, não é isso, não estou falando isso. Mas vai chegar uma hora que aquilo vai te fadigar, entende? Então, cara, hoje eu digo sem medo que se a gente não vivesse num país capitalista, se não precisasse de dinheiro, cara, eu faria o meu drywall de graça, entende? Mas assim, não dá, não tem como. Mas é uma coisa que eu faço, eu falo, caramba, pô, eu tô fazendo isso aqui, as pessoas estão me pagando por isso, e eu faço aquilo com tanta alegria que muitas das vezes eu já achei até estranho, né? Eu montei um teto de drywall, eu fiz aquilo com uma alegria, saí de casa animado, como se eu fosse para um passeio, como se fosse uma criança indo para um passeio de escola. Era assim que eu me senti nos primeiros dias de drywall. Animado, sabe? E no final ainda receber por aquilo. Eu achava bem louco, eu achava até estranho cobrar. Eu não sabia nem cobrar, na verdade, porque cobrava até errado. Porque, para mim, aquilo era uma diversão, sabe? E no final eu tava ganhando. Era muito louco, muito estranho. Entendi. Você falou em questão de cobrar. Como é que você precifica os seus serviços? Cara, hoje em dia eu uso o seguinte método. Eu não costumo precificar por metro quadrado. Por quê? Eu acho muito injusto. Vou te explicar o seguinte. Se você chega numa obra, e lá você tem essa casa que eu fiz de 300 metros, que eu te falei, lá é uma casa que ela estava no contrapiso e a parede embolsada, ou seja, não tinha nada. A casa só tinha água, luz e parede embolsada e teto no contrapiso, mais nada. Então não tinha sofá para arrastar, não tinha cachorro para rasgar a proteção do piso, não tinha nada, não tinha nada. Então, cara, ali eu fiz o meu serviço, o grosso, digamos assim, em praticamente um mês, né? Demorei até mais um pouquinho, que foi até na época do início do ano passado, e eu fiquei ausente da obra durante aí uns 4 dias. Mas é uma obra que transcorreu nesse tempo. Então, se fosse essa mesma casa, mas que tivesse habitada, talvez eu levasse 2, 3 meses. Então, o preço que eu cobrei lá não é o preço que eu posso cobrar numa casa onde esteja morando gente, porque senão eu tomo prejuízo, entendeu? Então, eu vou muito de acordo com a demanda de serviço, entende? Então, hoje, eu tenho mais maturidade para analisar o seguinte: eu consigo dimensionar quanto tempo, mais ou menos, eu vou estar levando naquele serviço, entende? Então, se eu vejo que é um quarto, exemplo, que não tem nada, cara, eu faço em um dia, um quarto aí de até uns 30 metros quadrados, dá para entregar o forno
pronto em um dia, com fita de papel, com 2 demãos, isso aí já usando a massa em pó, né? Já só puxando um pouquinho para o lado técnico, dá para fazer. Vai ser um dia cansativo? Vai, mas dá para fazer. Isso com um cômodo vazio, mas com o cômodo habitado, não dá, né? Então, muitas das vezes a gente tem um guarda-roupa ali que não dá para você desmontar. Pô, se eu for parar para desmontar, se eu for pagar um montador para desmontar, o serviço fica muito mais caro. Então aí a gente tem que isolar o guarda-roupa e bota escada aqui, bota escada ali, e aí o serviço que demoraria um dia eu levo 3. E aí, eu vou cobrar a mesma coisa? Não acho justo. Entendi. Então você leva em consideração todo o aparato que você tem na obra, tem que arrastar, não tem que arrastar, e você cobra do cliente. Exatamente. Eu cobro de acordo com a demanda de serviço e não com o metro quadrado. Mas, entendi. Então, até uma dica aí para quem está começando, para quem quer uma dica de como fazer precificação, você tenha como base o metro quadrado, porque isso aí nunca pode sair do seu radar, tenha como base isso, mas também leve em consideração essas nuances, né? Se para descarregar o material você consegue descarregar e já começar a instalar no mesmo dia, se você precisa descarregar num dia e começar no outro, tudo isso você tem que botar na ponta do lápis para você não tomar prejuízo e nem elevar muito o orçamento de modo que você perca esse serviço, entende? Então eu faço isso, cara. Eu boto na ponta do lápis quantos dias que eu vou fazer, entendeu? Apresento para o cliente e no meu primeiro contato eu sempre falo, ó, me passa os metros quadrados, eu vou te dar como base mais ou menos quanto vai ficar, mas o preço real eu vou te dar quando a gente for fazer a visita técnica, né? Então, quando eu for no seu ambiente, eu vou te falar, ô, dona Maria, eu vou levar tantos dias aqui, entendeu? entendi. Aqui no DF, a gente cobra por metro quadrado. Né? Aqui no Rio também, para falar a verdade, Harley, não sou melhor que ninguém, mas eu vejo que é a forma mais inteligente de se trabalhar, né? Porque você pode tomar prejuízo, entendeu? Eu enxergo dessa forma. Uhum. Se eu cobrar por O que acontece? A cultura aqui do DF justamente é no metro quadrado. Tanto que quando as pessoas vêm a nós para perguntar, eles perguntam pelo metro quadrado. Aí, tipo assim, a gente tem um preço base, né? Mas eu falo assim, ó, a gente tem que analisar toda a estrutura, tarará e tererê. Essas coisas que a gente já conhece. Ó, quem entrou aí, o Thiago. Thiagão entrou. O Thiago tava numa festa de criança aí, ó. Deve ter comido pipoca, cachorro-quente, algodão doce, essas paradas todas. Top. Thiago é monstro. Quero que ele me ensine a fazer o céu estrelado. Thiago vai estar lá também, né, Dix? Vou colar nele. Falou que vai passar aqui em casa e vai me dar um bonde, uma carona. É isso aí. A gente já tá com quanto tempo de live aqui? Quase 2 horas já? Daqui a pouco eu vou ter que comprar meu chinelo, senão eu vou pro aniversário descalço amanhã. Que horror, compra o sapato, rapaz. Ih, mas nessa parte já trabalho de bota, rapaz. Eu, hein? Não gosto de meu pé fechado, não. Falar em bota, que bota você usa? Pode fazer merchan? Lógico, eu quero comprar uma pra mim também. Cara, eu uso a bota da acho que é Estival o nome. Eu tô pagando R$100 nela. Eu compro na Obra Max, né? A Obra Max é uma rede aí lá de São Paulo, chegou aqui no Rio de Janeiro. Eu lembro quando você comprou, a gente até trocou ideia, que eu falei que eu usava também e tal. E pra você ver, ó, a minha penúltima bota foi daquela época, e ela começou a querer abrir nos fundos dela agora. Começou, ela nem abriu. Ela tá até boa, até poderia usar mais, mas eu já comprei outra logo, porque é aquele conceito, eu não gosto de chegar na obra rasgado, né? A apresentação é tudo. E aí eu já comprei outra agora, entendeu? Eu comprei outra agora. Tem quanto tempo? Pô, tem 1 ano, cara. Um ano? Usando todo dia. Botinha boa. Porque a validade da minha é 6 meses.
A minha Ah, abre. isso eu acho que também vai depender da forma que o cara pisa, né, cara? Não sei. É Eu no já vi pé. gente que. Vou botar ela onde? Botar no pé, Luiz, vai. Como eu tô usando. Ó, tem um camarada colega meu, ele, cara, sem brincadeira, foi o que eu te falei, a carioca da Zona Oeste gosta muito de andar de chinelo. Ele anda arrastando chinelo. Então, cara, o chinelo com ele não dura 2 semanas, sem brincadeira. Ele acaba com o chinelo que ele anda arrastando o pé assim, ó. Então, o caso da bota aí pode ser a forma que você pisa também, não sei, né? Porque assim, a Mas bota a minha, comigo durou um ano. a minha ela abre onde o pé dobra. Que é onde a gente senta assim, com o pé e ele dobra. A minha abre bem na costura dele, acho que a costura é meio fraca. Cara, é 6 meses. 6 meses ela começa a abrir o bico. Não tem essa. Cara, e a bota que eu gosto, a bicha, é cara virada uns 70, moço. Ah, testa essa daí, pô. Vou testar. O negócio, cara, eu sou muito, como é que eu posso falar? Eu sou muito ligado no visual, sabe? E tipo assim, eu gosto das minhas coisas tudo harmônico. A minha logomarca, ela tem uma parte laranja, uma laranja amarela. E o solado da bota é a mesma cor da logomarca. E eu não consigo comprar outra. Já ó, tô procurando outra com solado laranjada faz tempo. Mole, Para você é mole. substituir essa da Estival. Não achei ainda. Você é mole, cara. Você compra essa bota que eu tô te falando e pendura uma mexerica em cada pé, pronto. Ó, você não começa a fazer bullying comigo, não? Porque senão eu vou mostrar as mensagens que você me manda. Eu printei tudo. Olha. Ah, eu vou causar discórdia no casamento hoje. Que horror. Mas enfim, você tem que comprar a chinela. Vamos caminhar pro nosso final. É... Ai, Luiz, isso é uma graça, cara. Ó, eu sei que você vai ter mais convidados aí, né? Essa modalidade que você está fazendo é bem bacana, que você cria um suspense e nos últimos dias você revela quem é. Isso é bem bacana. Então, com certeza vai ter gente top aí vindo fazer parte aqui dessa resenha. Mas eu só não vou ficar mais, cara, por conta disso mesmo que eu falei, porque eu preciso sair dele. Mas Não, tá quero tranquilo. voltar, hein? Quero Não, voltar. não, com certeza. Só para quem está aqui na live, que tá entrando agora, a gente está com alguns espectadores. Eu queria só explicar como é que vai funcionar esse podcast. Cara, o podcast é para você contar a sua história. É para você. Que nem aconteceu com o Eliel contou a história dele. Que nem o Luiz agora está contando a história até os dias de hoje, né? É para você contar a sua história. A gente independente se eu vou colocar de uma maneira que eu não gosto, Eu acho isso ridículo, mas é uma forma das pessoas entenderem. Independente se você seja conta grande ou se você seja conta pequena. Esse espaço aqui é para você, independente de quantos seguidores você tem, de onde você é, de onde você veio. Eu quero contar a sua história, porque todo mundo tem uma história por detrás do drywall. Todo mundo tem uma trajetória, teve uma trajetória para chegar aonde está e aonde quer chegar. Então, escutando todas essas pessoas, como a gente escutou Eliel, escutou o Luiz, vai escutar o próximo daqui 15 dias, que a nossa live vai ser de 15 em 15 dias, a gente vai pegando essas dicas que as pessoas vão deixando, que nem o Luiz falou hoje, em questão de administração, o conselho que ele deu para quem está começando agora, a gente vai botando a ponta da caneta, pô, o Luiz fez isso assim e deu certo. Então, eu vou seguir o passo do Luiz. Pô, o Eliel falou um negócio assim bacana, eu vou começar a colocar no meu dia a dia. Então, a live, o podcast, além do drywall, é para isso. Independente se você tenha 10 seguidores, se você tenha 100 mil, 150 mil, isso aqui é para você. Eu quero chamar todos. Inclusive, o nosso terceiro convidado, daqui a 45 dias, ele chegou em mim e mandou uma mensagem no direct. Olha, tô vendo que você está fazendo um podcast aí e eu me coloco à disposição. A primeira coisa que eu fiz foi abrir meu celular, ver a agenda e falei assim, você vai participar tal dia. Não conheço a pessoa,
Vou começar a trocar ideia com ela agora. Eu não sei se ele tá online, depois tá aqui, depois vou ver se ele tá aqui, mas enfim, não vou falar quem é para ficar no suspense. Então, esse lugar é para vocês, independente se seja conta grande, seja complicado, até porque minha conta é pequena, entendeu? Beleza? Luiz, eu queria que você fizesse suas considerações finais e depois eu faço as minhas. Beleza. Cara, mais uma vez aí, obrigado por abrir as portas do seu canal para eu estar aqui. E assim, gente, seja você um monstro do drywall, seja você um anão ainda, né? Gente, esse momento aqui é pra gente, tá? Então, assim, dê valor, porque o Harley com certeza tem um trabalhão para fazer isso. É difícil porque você está dividindo a sua luta diária do drywall e ainda ter que produzir conteúdo digital para estar levando mais conhecimento aí pro mercado. Gente, dê valor, porque não é fácil não, tá? E parabéns, Maria. Parabéns mesmo pela sua iniciativa. Só desejo sucesso aí para que você tenha muito mais visibilidade no nosso meio e que isso traga mais resultados positivos aí para a sua vida, que esses resultados também possam vir a agregar na vida de outros profissionais, porque a gente não pode pensar só na gente, a gente tem que levar o bem também para as outras pessoas, e esse canal aqui é só da gente. E só respondendo aí o que a gente estava falando aí da forma que eu me visto, minha esposa me chamou de Agostinho Carrara, olha. Tu tava abordando hoje a camisa era social, não era? Cara, tem que ir bonito pra Nix, né, cara? Não, a sua esposa tem razão, eu concordo com ela. Mas foi a Agostinho Carrara que ela deu like lá no Tinder. No Tinder? Não acredito que você conheceu ela no Tinder, não. No Tinder. Eita, vou ter que marcar uma live com ela pra saber desses babados. Ela tá rindo aí, ó. Eu tô vendo. Ela é a rainha do brigadeiro, rapaz. Ó, o que a gente fala aqui em fazer as coisas certinhas, do drywall e tal, ela é monstra aí no brigadeiro, entendeu? Ela tem muito tempo de caminhada, mas assim, o tempo que ela tem, ela se dedica com bastante afinco. Ela tá vindo agora pro ramo de bolo, tá estudando, acho que já fez 2 ou 3 cursos aí, e daqui a pouco a patroa vai estar lançando aí produto forte aí. Quem for aqui do Rio de Janeiro, tiver precisando fazer uma festa aí e tudo mais, já chama a mulher aí que ela é invocada aí na confeitaria. Eu quero saber se ela vai mandar brigadeiro para São Paulo semana que vem. Aí é com ela, aí é vocês que briguem com ela. Já segue lá todo mundo, começa a azucrinar a cabeça dela, entendeu? E eu não sei como é que eu vou fazer para levar, se for o caso, né? Não sei. Caixa de isopor, negão. Se vira. Bom, o negócio é se virar. Se virar lá. E se virar. Ela briga comigo. Ela, Luiz, cuidado para não virar o doce. Só que, cara, eu tô no Rio de Janeiro. As estradas, as ruas aqui são todas por acaso. Eu falei, amor, só se eu andar flutuando, né? Vou falar um negócio para você. Muito sério. Eu já tenho o Instagram da sua esposa. É melhor você levar brigadeiro, senão eu vou mandar os prints de nossas conversas pra ela. Ih, ferrou. Amor, vamos fazer uma caixinha pro Riley, senão ferrou. Ai, brincadeiras à parte, você sabe que eu gosto muito de você. Tenho um carinho enorme. Amo o seu abraço. Já falei pra você 1000 vezes sobre o seu abraço. Cara, eu gostei de ver quando você vai ficar lá na casa também, né? Gostei de ver. Vou ficar na casa. Bacana, vou ficar na casa. Amo você, tenho um carinho enorme por você, te admiro pra caramba. Você é um baita de um profissional. Como a gente falou no início, você está só começando a sua caminhada. Você tem muito chão para percorrer. Vai se tornar um dos grandes. Você já é grande, vai se tornar maior ainda, tá?
te agradeço imensamente por ter aceitado o convite de bate-pronto. Né? Você e o Eliel foram os dois primeiros. Não vou falar quem é o terceiro, apesar de que eu acho que você já sabe que é o terceiro, mas não Eu fala. não sei não. Sabe não? Então vai ficar sem saber. Te agradeço imensamente ter aceitado o convite, tá nos ajudando nessa caminhada. Realmente não tem sido fácil, porque às vezes a gente pensa que a gente tem que estar pronto para começar. Não. A gente começa para se preparar, né? Esse aqui é só o começo de um sonho. Depois eu vou te contar fora daqui por que eu criei isso. E agradecer a todas as pessoas que nos ouviram, te ouviram, porque o podcast é de vocês, não é meu, é para vocês, tá? E semana que vem tamo junto. Tamo junto. Gente, então só um pensamento que eu queria deixar aqui no final para vocês. Isso, vamos lá. A última, que nem eu perguntei pro Eliel quando ele tava aqui. Imagina que tem um outdoor e todas as pessoas do mundo passariam por esse outdoor. O que você escreveria nesse outdoor? Primeiro eu mandaria o Riley é lindo, entendeu? Brincando, gente. Então, gente, a mensagem que eu vou falar aqui é principalmente para quem está começando, tá? Eu falo isso porque eu também me vejo muito no começo. Então, gente, para quem está começando agora, tem uma passagem bíblica que fala que Deus não capacita, Deus capacita os escolhidos, mas não escolhe os capacitados. Então, gente, tem tudo a ver com aquilo que eu acabei de falar. Então, não espera o momento perfeito, não espera você ter a parafusadeira faraônica, não espera ter um flatbox. Gente, se você tem conhecimento e segurança para entregar um serviço de qualidade para o seu cliente, você tem uma espátula, você tem uma parafusadeira, ou até que seja mesmo uma parafusadeira bem simplesinha, mas que tem um bit, cara, vai. Nesse primeiro serviço você compra mais ferramenta e vai. Só vai, entendeu? Tenha segurança, tenha responsabilidade para entregar o melhor para o seu cliente, que vai dar certo. Entendeu? É isso aí que eu desejo que vocês internalizem, porque comigo deu certo, espero que dê certo com vocês também. Top, show de bola. Meu amigo, obrigado, tá? Obrigado pela oportunidade mais uma vez. A todos aí que estão com a gente, que estiveram também, obrigado por disponibilizar o tempo de vocês aí. É muito importante a gente ter a presença de vocês, estar contando aí com a audiência de vocês. É uma troca de energia bem positiva. Show de bola. Amigão, obrigado por tudo. Vamos preparar para o print? Bora! Gente, ó. Calma aí, todo mundo... Deixa eu só trocar a imagem de fundo aqui. Botar a imagem de fundo do nosso amigo A Carta Oeste. Aí, calma aí, esse aqui não. Próximo. Ó, o Márcio. O Márcio falou que estava na obra. Cara, o Márcio é um é um exemplo do que eu acabei de falar, cara. Entendeu? O Márcio hoje é muito mais, administra muito mais do que mete a mão. Ele já falou aí. Mas hoje ele tava fazendo cimento queimado ele hoje. Sim, mas é aquilo. Não dá para parar de meter a mão, mas se ele pegar aí, mais da metade do tempo dele é administrando do que executando. Mas tu tá ligado que quem manda é a Natália, né? Mas, cara, todas elas mandam na gente, né, cara? Isso é natural. Isso é natural. Mas vamos preparar para isso aí, gente. Ó, marca a gente que a gente vai repostar todo mundo, não é isso, Rally? É isso aí. Então vamos lá. Vamos dar um sorriso. Show! Foi? Ó, o Márcio aí falando que a Natália manda só no coração. Duvido. Quando fala assim, é pau mandado. É isso aí. Saiu o fone aí. Tá ouvindo? Saiu o fone. Desconectou aí. Tá me ouvindo, não? Agora eu tô ouvindo.
Ah, tá. Não, beleza, tô falando que tô falando que o Márcio aí é mó pau mandado. Ah, tá. Então, beleza, Luiz. Brigadão por tudo. Valeu, meu amigo. Fique com Deus. Até a próxima. Semana que vem, estamos aí no